faça isso, ou você pode simplesmente fazer o que a gente está acostumado a fazer na escola, que é uma vez que o 3 está positivo de um lado, ele vai estar somando de um lado, ele vai para o outro lado trocando de operação. Então ele estava somando, agora ele vem para o outro lado subtraindo, beleza? Trocou de Tranquilo. operação. E agora então a gente faz aí a continha. Muito bem, essa foi a minha. Agora eu vou pedir para você fazer uma aqui, que segue a mesma lógica, tá bom? Beleza. Quando você chegar na agora hoje vamos fazer assim, ó. Você termina a conta, faz o passo a passo bonito, letra organizada, letra bonita, tudo certo. Daí você me manda uma Eu foto. preciso. Preciso anotar. Isso, quero que Tranquilo, você. então. Não precisa copiar o que eu fiz, tá? Eu só quero que tu faça isso aqui. Mas faça passo a passo e quando você chegar na resposta, me manda uma foto. Beleza. Não tenha pressa, o importante é ter convicção que a resposta está certa. Tranquilo. Acabei de enviar, terminei. Beleza. Vamos ver o que o senhor enviou. Pronto, encontrou o valor. Tranquilo, tranquilo. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima, então. De novo, a ideia vai ser encontrar o valor do x. A gente encontra o valor do x deixando o x sozinho. Porque quando eu olho e vejo aqui x igual a alguma coisa, significa que o x, então, tem aquele valor. Ele é 2. Entendi. Beleza. Agora, vamos para a próxima. Vamos fazer uma conta um pouco mais complexa que vai envolver x dos dois lados da conta. Então, por exemplo, 2x mais 8 igual a menos 4x mais 22, por exemplo. 22 não, 22 é um número chato. Não pode ser 5, qual é o problema, né? Podia ser Você qualquer fez coisa. novo aqui?
Não, eu vou fazer, relaxa. Ah, Depois tá. você faz, mano. Ah, Eu ok, foi mal. faço um, tu faz outro pra sempre ter um exemplo parecido com o meu pra fazer. Entendi. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu por aqui. Como é que a gente começa? Olha só, eu gosto de fazer da seguinte forma para vocês, né? Eu pinto quem tem o mesmo esquema, vamos dizer assim. Ou seja, eu pinto quem tem letra com quem tem letra com a mesma cor, quem tem número com quem tem número com a mesma cor. Ok? Ok. Por que eu faço isso? Porque para encontrar o valor do x, a gente tem que separar. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Então, o 2x já está do lado esquerdo, ele continua 2x. O menos 4x é menos, né? Então, ele vai para o outro lado trocando de operação, ele vem mais Passa para o com outro mais lado. 4x. Isso. O 22 continua ali, normal. E o 8, como é mais 8, ele vai para o outro lado menos 8, troca de operação. Trocou de lado do igual, troca de operação. E agora eu posso juntar, né? 2x mais 4x. 2 mais 4, 6. Ah, mas tem o x do lado. O que importa é o número na frente. 2 mais 4 é 6. E aqui, 22 menos 8 vai ficar 16. Maravilha. Então aqui, como o 6 está Quando, multiplicando, quando é assim, você passa e faz dividida? Ou não? sim, o 6 está multiplicando o x, mas a gente precisa deixar o x sozinho. Então ele vai para o outro lado dividindo 16. Como o 16 não é um múltiplo de 6, não tem como simplificar isso aí, tem que deixar em fração mesmo, tá? Ah, tá. Claro, você pode fazer a divisão para ter o número decimal, se quiser, mas não precisa. Pode deixar assim. Tranquilo. Os professores de matemática gostam de números de frações. Quem É? gosta de decimais são os físicos, tipo eu, assim. Sério? Seríssimo, eles adoram uma fraçãozinha. Não gostam de decimais. Então agora é a sua vez, você vai fazer um parecido, vamos lá. 3x menos 27 igual a 6x mais 3. Ok? Ok. Faça com bastante calma e use a mesma lógica que eu. Passa Tranquilo. quem tem x tudo um para um lado, quem não tem para o outro, junta tudo, soma, né? Subtrai quando precisar, e depois aquilo que tiver multiplicando x passa para o outro lado, no caso, dividindo. Tranquilo. Posso continuar a dúvida rapidinho? Pode. Ali no caso do 6x, antes, tipo assim, como não tem nada, mesmo tendo o igual ali, ele tá somando. Positivo. Então ele vai para o Positivo, outro né? lado, vai negativo. Aham, isso Tranquilo. aí. Beleza. Posso ter mais uma dúvida rapidinho? Claro.
Então, eu montei aqui, né, essa primeira parte, aí ficou 3x menos 6x. Eu preciso fazer nessa ordem, porque nessa ordem vai ficar menos 3, certo? É a resposta. É Se tu tem menos 3 mesmo? R$ 3 e perde 6, tu não fica com uma dívida de R$ 3? Ah, tranquilo. Beleza. Te enviei. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só fiquei Só um com dúvida. instante, tá? Diga, Tranquilo. qual que foi a sua dúvida? Eu fiquei com dúvida naquela última parte ali, se é assim mesmo. Você já tá com ela aí? A foto? Uhum. Naquela última parte, no menos 3x é igual a 30, eu não sabia se eu fazia, tipo, assim, desse jeito que eu fiz, ou se eu colocava 30 sobre 3. Olha a minha conta, cara. Você chegou em menos 3x mais 30. Eu cheguei em 6x igual a 16. O que é que eu fiz com 6? Eu passei ele pro outro lado trocando de sinal, que nem você fez? Não, né? Eu passei ele dividindo, certo? Certo. Então você também vai passar dividindo. Ah, tá. Ah, mas tem o sinal junto, professor. Vai passar com o sinal junto também, tá? Entendi. Essa era a minha dica. Então vai ficar 30 dividido por menos 3, beleza? Beleza. E quanto que é 30 dividido por menos 3? 30 dividido por menos 3? É, Não sei. faz a conta aí e descobre. Tá, peraí. É menos 10? Menos 10, exatamente. Então tá, como você errou, vou te pedir para fazer outra, beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Opa. 4x menos 8 igual a 2x mais 2. Mesmo esquema, mesmo tudo, beleza? Tenta fazer certinho dessa vez. Beleza. Não termos erro.
Pode deixar a resposta em fração mesmo? Não, tem que chegar na resposta. Porque aí você tem como fazer a divisão e dar o número inteiro. No meu caso, não dava um número inteiro, mas eu preparei a tua para que dê um número inteiro. Tranquilo. Calma aí, que eu fiz um negócio errado aqui, eu tenho que fazer a conta. Sem pressa. Pronto, mandei. Mandou? Vamos ver o que você fez. Isso aí. Nota 10. Nota 10, nota 10, nota 10. Então, o que é que eu vou fazer agora? Uma vez que você conseguiu fazer essa conta, eu vou fazer uma conta agora que envolve frações. Então, todo o processo vai ser igual, a menos do começo. Vai ter uma coisa apenas no começo para você fazer. O resto, tudo igual. Então, eu vou fazer aqui a primeira, depois você vai fazer uma parecida. Beleza. Então, supondo que a gente tenha, por exemplo, a conta 2x por 3 mais, sei lá, 5 quartos igual a menos 2 mais x sobre 2. E a gente quer saber o valor do x, ou seja, qual é o valor do x? Faz o lado esquerdo ser igual ao lado direito. Então, a única coisa que tu tens que fazer aqui, Posso fazer uma perguntinha antes, rapidinho? claro, Nesse caso, teria que fazer a multiplicação cruzada ou não? ainda não. Tranquilo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o mínimo múltiplo comum. E existe um motivo e eu já vou te explicar, mas por hora vamos focar em fazer o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é você pegar os denominadores e fazer uma série de divisões. É isso. Vamos lembrar uma coisa, aqui também tem um denominador, tá? Apesar de eu não ter escrito, todo número pode ser pensado como ele mesmo dividido por 1. O 1 não vai precisar entrar nessa conta aqui do mínimo múltiplo comum. Basicamente porque todos os números são múltiplos de 1. Então seria inútil fazer isso. Agora vamos fazer aqui com os outros números que não são inúteis. A gente sempre começa dividindo pelo menor número possível, então é o 2. O menor
E note que essas divisões elas são feitas sempre com números primos. 2, 3, 5, 7, assim vai. Muito bem. Então, divide, fica 1, 3, 2. Veja que o 3 não foi dividido porque o 3 não é divisível por 2. O 3 é ímpar. Uhum. O 2 só divide o número par por 2 de novo. Que ainda tem um 2 ali. E agora eu posso dividir por 3. E pronto. Então, agora, para encontrar o mínimo múltiplo comum, a única coisa que eu preciso fazer é pegar esses caras aqui, o 2, o 2 e o 3, e multiplicá-los. A multiplicação deles vai me dar o mínimo múltiplo comum, que é 12. Então, significa que o mínimo múltiplo comum é 12, beleza? Beleza. Então, o primeiro passo para você resolver uma conta que envolve frações é isso, pegar o mínimo múltiplo comum. Agora, qual é o segundo passo? Uma vez que a gente encontrou que é 12, nós temos que pensar o seguinte: vamos ter que olhar para cada um dos denominadores e pensar: o que é que eu tenho que multiplicar por esse denominador para que dê 12? Eu sempre tenho que pensar na minha resposta do mínimo múltiplo comum. Então eu vou ter que pensar na tabuada, basicamente. Qual número vezes 13 dá 12? A gente sabe, obviamente, que é o 4. 4 vezes 3. Qual número vezes 3 dá 12? 4 vezes 3 dá 12. Uhum. Qual número vezes 4 dá 12? 3. Agora perceba, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para manter a igualdade. Ah, tá. Se você tem dúvidas do se isso mantém de fato a igualdade, sim, mantém a igualdade. Ou seja, a hora que eu fizer a multiplicação aqui e virar o 8x sobre 12, o 2x sobre 3 e 8x sobre 12 é a mesma coisa. São a mesma quantidade. É o mesmo número. Significa o mesmo. Mas por que Aí você você tem que pode estar fazer isso, pensando, mas então? são números diferentes. Não, mas isso acontece o tempo todo. Por exemplo, isso aqui é 4. Isso aqui também é 4. Isso aqui também é 4. São formas diferentes de escrever a mesma quantidade, certo? Certo. Em especial para frações, nós podemos pensar até de uma forma geométrica, por exemplo. Digamos que você vá numa pizzaria e você coma um pedaço de pizza. Tudo bem, você comeu um meio. E você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em dois, óbvio. Uhum. Mas você também pode pensar que se você tivesse cortado aqui, seria a mesma quantidade de pizza você dizer que comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, concorda comigo? Sim. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Faz, faz. É a mesma coisa. Beleza. Comeu a mesma quantidade. Mesma quantidade, só tá escrita de uma forma diferente, beleza? Beleza. Então, o que eu tô fazendo aqui é isso. Eu vou reescrever essas frações de uma forma diferente. Só isso. Mas continua sendo a mesma quantidade. Se fosse Entendi. pizza, seria a mesma quantidade de pizza. Mas O por que eu que tem devo... que fazer isso? Já que, Quê? tipo, vai manter a mesma quantidade. Por que tem que fazer isso? Porque eu não Multiplicar de consigo verdade. somar... Sim, sim, tua pergunta é boa. Boa pergunta, ótima, para falar a verdade. Eu devia ter dito sobre isso. Eu sempre falo, dessa vez eu não falei. Porque eu não consigo somar frações que tenham denominadores diferentes. É impossível. E eu vou te mostrar o motivo prático disso. Suponha que Uhum. você vá numa pizzaria, como você foi agora há pouco, falei para você, e você comeu um pedaço. Agora suponha que você vai com sua namorada e ela é mais elegante que você, ela comeu um pedaço também, na prática. Sim. Daí você chega em casa e perguntam para vocês: ah, quantos pedaços de pizza vocês comeram? Se você dizer 2, tá errado. Porque Sim. o seu pedaço é maior que o dela, certo? Certo. Quando você vai dizer o seu pedaço de pizza, você tem que dizer na prática que você comeu um meio, enquanto a sua namoradinha comeu um quarto. Ou seja, tu comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em duas. E ela comeu um pedaço de uma pizza cortada em quatro. Sim. Tudo bem. A questão é, não dá para somar diretamente. Não dá. Qual é a resposta aqui? Não sei. Por que que eu não sei? Porque os pedaços não estão cortados em mesmo tamanho. Então, o que que eu faço? Eu corto no mesmo tamanho. Ah, entendi. Por isso que faz a Agora você pode multiplicação lá. dizer.
Exato. Daí o que que eu estou fazendo na prática aqui? Eu estou multiplicando por 2 em cima e embaixo, igual eu estou fazendo lá em cima. Uhum. Então, na prática, o teu 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Agora tu consegue somar com a da tua namoradinha. 2/4 mais 1/4 é 3/4, ou seja, vocês podem dizer que juntos comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Uhum. Entendi. Entendeu a ideia? Entendi. Então tá bom. Então é por isso que você tem que fazer o que eu estava fazendo ali para você. Eu vou até te mandar esse negócio aqui. E é isso. Agora vamos continuar a nossa conta. Nós estávamos, então, transformando os denominadores no mesmo número. Né? O que é que eu acabei de fazer ali no que eu te enviei no Zap? Eu fiz os denominadores serem iguais. Na prática, era ter cortado as pizzas em pedaços de mesmo tamanho, mesma quantidade de pedaços. Então, eu estou fazendo o mesmo com essas pizzas aqui. Eu estou deixando todo mundo cortado em 12 pedaços, entendeu? Vai ficar tudo Entendi. 12 ali na parte de baixo. Beleza. Então, agora, o que é que eu tenho que multiplicar por 1 para dar 12? 12 vezes 1, 12. Então, eu multiplico por 12 em cima e 12 embaixo. E o que é que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 12? 6. Então, 6 em cima, 6 embaixo. Vai ficar 8x por 12. Aqui vai ficar 15 por 12. Aqui vai ficar menos 24 por 12. E, finalmente, aqui vai ficar 6x, 6x por 12. Então, agora, está todo mundo sobre 12, e eu quero achar o valor do x, que está na parte de cima, que só tem a ver basicamente com a quantidade de, entre aspas aqui, pedaços de pizza, né? Então, aqui vem a parte que começa a ficar fácil. Como todo mundo é 12 na parte de baixo, eu jogo fora, corto. Ah, tá. Já fiz o que eu tinha que fazer com a parte de baixo. E me preocupo só com a parte de cima, ok? Entendi. Mas quando você vai fazer, tipo, quando você faz o MMC lá em cima, você já poderia, tipo, só tirar todas as partes de baixo ou tem que fazer tudo isso passo a passo? Poderia, mas eu tô fazendo passo a passo aqui só para tu entender o passo a passo, entendeu? Ah, E tranquilo. recomendo que, como tu não tem prática, tu faça o mesmo, tá? Quando Entendi. você for Beleza. fazer o seu, faça que nem eu fiz aqui, o passo a passo. Agora, de novo, Tranquilo. mesmo esquema. De um lado, quem tem X, e do outro, quem não tem X. Então, aqui do lado esquerdo vai ficar 8x. Esse 6x está somando, vai para o outro lado subtraindo. E aqui vai ficar menos 24. Esse mais 15 vai para o outro lado, menos 15. 8x menos 6x, 2x. Menos 24, menos 15, menos 39. Como a gente quer encontrar o valor do x, a gente tem que deixar o x sozinho. O 2 está multiplicando o x, vai para o outro lado, dividindo. E vai ficar 39 por 2, porque o 39 é ímpar. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. Essa foi a minha. Tá aí todo o passo a passo. Agora eu vou colocar uma para te fazer, tá bom? Tranquilo. Então, bastante atenção aí. É só seguir o mesmo passo a passo, hein? Vamos lá. Beleza. 3x sobre 2. Sobre 2. Aqui vai ficar menos 4 quintos igual a menos 1 mais 2x sobre. Ai, cara, essa planeta às vezes. Sobre 4. Ok? Ok.
Então faça com bastante calma. Primeiro passo é o mesmo primeiro passo que eu fiz, o MMC. E por aí Beleza. vai, ok? Eu vou no Ok. banheiro. Então faço o MMC com muita calma. Aí eu já vou te dar um spoiler do MMC. Eu quero que chegue na resposta. O MMC vai ser 20, tá bom? Beleza. Tô Tranquilo. dando spoiler. Já vou no banheiro Valeu. e já volto. Beleza. E aí, velhinho, como é que tá a conta? Achou 20? Já achei o 20, tô na parte da multiplicação ali. Certo.
Enviei aí, mano. Terminei. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui o que você fez.
Aí você foi multiplicando os números para que eles se tornassem 20 na parte de baixo. Você multiplicou a parte de cima também. E daí ignorou as partes de baixo. Então isolou o x. Perfeito. Só tem um erro. O 20 está multiplicando. Então ele vai para o outro lado dividindo. Eu colocou ele na parte de cima, ele tinha que estar na parte de baixo. Putz, entendi. Ah, mas o 20 é maior que o 4, não importa. Ah, tá. Eu Vai pensei na que ficava parte de um número baixo. maior que ficava em cima. Ah, Entendi. ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Não importa se é maior ou se é menor. Então, aqui está errado. É menos 1/5, se tu quiser dar uma simplificada. Tranquilo. Beleza. Legal, cara, gostei. E agora eu gostaria que você, até a nossa próxima aula, refizesse todas essas contas. E agora, para terminar a aula, eu vou fazer uma Bhaskara. Então, se tu souber resolver Bhaskara de tudo isso Sei. que a gente já resolveu, tá bem bom. Bhaskara eu acho tranquilo. Eu acho tranquilo? Gostei do que eu ouvi. Então, vamos fazer uma Bhaskarazinha. Se for tranquilo, Tranquilo. tá tranquilo. Então, deixa eu fechar aqui. E agora eu vou fazer uma e tu faz outra. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, a gente tem que identificar quem é o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 5, C é 6. Agora a gente faz o delta, que também tem uma fórmula. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai ser menos, ou melhor, não tem esse menos aqui, viajei. Viajei mesmo, não tinha aquele menos ali. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 6. Note que o 5 é negativo, né? Então eu gosto de colocar os números negativos dentro de um parênteses. Então vai ficar 25 menos 24, o que vai dar 1. Agora vamos para a segunda parte do problema. Eu não gosto de fazer isso, mas eu não quero ter que usar muito quadro aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui embaixo, né? Não, eu quero aparecer a conta toda. Eu vou fazer aqui. Agora a gente continua aqui. X igual menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, quem é o B? O B é o menos 5. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Esse menos é da fórmula. É menos B a fórmula. A fórmula é menos B, independente do número. Fica positivo o número, né? Menos com O menos vai B dar é mais, né? negativo. Então, como é menos com menos, fica mais, exatamente. Agora, mais ou menos a raiz de 1 dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes 1, então, no caso. Então, vamos aos poucos. Quanto que é menos menos 5? Menos com menos dá mais. Fica Então, vai positivo. ficar 5 positivo. Quanto que é a raiz quadrada de 1? O número que multiplicado por ele mesmo dá 1. 1, exatamente. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. E aqui embaixo, 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, agora a gente tem duas possibilidades. Tem a possibilidade negativa, que é quando tu escolhe o menos 1, o que vai dar 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o outro vai ficar 3, porque tu vai ficar com 5 mais 1 por 2, e dá 3. Pronto. Tranquilo? Gostei do que eu ouvi, man. Então, vocês agora é sua vez. Vou pôr uma aqui para você fazer. X ao quadrado menos 9x mais 14 igual a 0. Quando terminar, me manda uma fotinha, beleza? Tranquilo. Você acha melhor eu fazer em uma outra folha? Pra eu te mandar a foto da folha inteira ou pode ou pegar Do aquela do jeito que meio aí? ficar mais fácil para você, beleza? Tranquilo.
Pronto, te enviei. Vamos ver o que você fez aqui. Perfeito! Você é bom de Bhaskara mesmo. Gostei, cara. Aí, Isso aí. Gostei de ver. Muito bem. Quero que você repare uma coisa. Como, olha só que interessante, suas respostas estão certas, é 7 e 2, e eu quero que você repare que, olha só, ahn, minha caneta deu uma bugada aqui. Ó, quero que você repare que 7 vezes 2 é 14,
E 7 mais 2 é 9, percebeu? Uhum. Então isso não é coincidência. Isso sempre acontece. Se Caraca. chama de técnica de soma e produto, beleza? É As pra, tuas tipo, conferir raízes se tá certo? é uma forma de conferir. As tuas raízes vão ser sempre o seguinte: dois números que multiplicados dão C, e ao mesmo tempo esses dois números, quando somados, dão menos B. Beleza? Caraca, beleza. Não é uma boa forma aí de você verificar a sua resposta. Outra forma seria simplesmente você pegar os valores e jogar na equação e ver se dá zero, né? É isso que tu tá Uhum. encontrando os valores. Tá encontrando os valores de x que fazem a equação dar zero. Beleza? Beleza. Então tá bom, meu querido. Show de bola a aula. É isso aí, vamos que vamos. É nóis, valeu, Valeu. abraço. Tamo junto. Valeu.